Rosa Dantas jamais imaginou que aceitar água das mãos de um estranho mudaria sua vida para sempre. Mas quando descobriu quem ele realmente era, percebeu que havia se casado com o homem mais rico do sertão sem nem saber. O sol castigava sem piedade a terra rachada de Caruaru, no sertão de Pernambuco, enquanto Rosa Dantas caminhava pela estrada empoeirada, carregando 2 baldes pesados de água. Aos 25 anos, seu rosto já mostrava as marcas de uma vida dura, e suas costas curvadas denunciavam anos carregando o peso das responsabilidades que ninguém mais queria assumir em casa. As sandálias gastas mal protegiam seus pés do chão escaldante, e o suor escorria por sua testa enquanto lutava contra o peso que cortava seus dedos magros. Rosa era conhecida em toda a pequena cidade como a encalhada dos Dantas, aquela moça que já passou da idade e que, segundo as línguas afiadas das vizinhas, nem para casar prestava. Sua família a tratava mais como serviçal do que como filha, sempre lembrando-a de que era um fardo, uma boca a mais para alimentar que não trazia dinheiro para casa. Todos os dias, ela acordava antes do nascer do sol, para buscar água no açude distante, cuidar dos afazeres domésticos e aguentar as humilhações constantes de uma mãe que não escondia sua frustração por ter uma filha que considerava sem serventia. Naquela manhã particularmente quente, Rosa sentia o peso dos baldes cortando ainda mais fundo em suas mãos. Parou por um momento para descansar debaixo de uma árvore seca, tentando reunir forças para continuar a caminhada até em casa. Foi então que ouviu o som de cascos de cavalo se aproximando pela estrada. Ergueu os olhos e viu um homem montado em um animal baixo, aparentando ter uns 30 anos, com a pele bronzeada pelo sol e uma barba por fazer que lhe dava um ar misterioso. Suas roupas eram simples, calça de brim, camisa de algodão e um chapéu de palha que protegia seu rosto do sol inclemente. "Bom dia, senhora", disse ele com uma voz grave e serena, desmontando do cavalo. "Posso ajudá-la com esses baldes?" Rosa ficou surpresa. Não estava acostumada com gentilezas vindas de estranhos, muito menos de homens. Tentou recusar educadamente, mas ele já havia se aproximado e tomado os baldes de suas mãos com uma facilidade que mostrava a força de seus braços. "Não precisa se incomodar, moço", murmurou ela, baixando o olhar como havia aprendido a fazer na presença de homens. "Para onde a senhora está indo?" perguntou ele, ignorando o protesto e começando a caminhar ao lado dela. "Para a cidade, senhor. Moro ali", respondeu Rosa, ainda surpresa com aquela demonstração inesperada de cavalheirismo. Durante o caminho, o homem se apresentou como Miguel do Vale, explicando que havia chegado recentemente para trabalhar como administrador na fazenda do Coronel Antero, a maior propriedade da região. Rosa conhecia a reputação do coronel, um homem rico, poderoso e extremamente recluso, que raramente era visto na cidade e comandava suas terras com mão de ferro. Ter um emprego na fazenda do Coronel Antero era considerado uma grande conquista, pois o homem era conhecido por pagar bem e exigir muito de seus funcionários. "Se você chegou por aqui agora e ainda não faz parte da nossa comunidade, considere se inscrever no canal. É assim que conseguimos continuar trazendo histórias que tocam o coração e fazem refletir sobre a vida. Escreva nos comentários de onde você está ouvindo a gente. Nós adoramos saber até onde as nossas histórias chegam. Seu apoio faz toda a diferença." Miguel carregou os baldes até a porta da casa humilde de Rosa, uma construção simples de taipa com telhado de palha que abrigava ela, os pais e 3 irmãos mais novos. "Muito obrigada pela ajuda", disse ela, tentando pegar os baldes de volta. "Foi um prazer ajudá-la, Dona Rosa", respondeu ele, e havia algo na forma como pronunciou seu nome que a fez sentir um calor estranho no peito. "Posso saber seu nome completo?" Rosa hesitou por um momento. "Rosa Dantas", disse finalmente. "Obrigado pela companhia, Dona Rosa Dantas.
Talvez nossos caminhos se cruzem novamente. Ele montou em seu cavalo e seguiu em direção à fazenda, deixando Rosa parada na porta de casa, com o coração inexplicavelmente acelerado. Naquela tarde, enquanto lavava roupas no tanque dos fundos, Rosa não conseguia tirar Miguel da cabeça. Havia algo diferente nele, uma gentileza genuína que ela raramente experimentava. Quando sua mãe, Dona Francisca, chegou da feira, Rosa mencionou casualmente o encontro. Que homem era esse? Perguntou a mulher com desconfiança. O novo administrador da fazenda do Coronel Antero, mãe. Ele me ajudou com os baldes. Dona Francisca franziu o senho. Rosa, você já não basta ser encalhada, agora quer dar motivo para fofoca? Homem não ajuda a mulher sem querer algo em troca. Mantenha distância desse sujeito. Mas Rosa sabia que havia sentido algo diferente naquele encontro, algo que sua mãe, amargurada por anos de dificuldades, não conseguia compreender. Porém, o destino estava apenas começando a tecer os fios de uma história que transformaria completamente a vida de Rosa, de uma forma que nem ela, nem ninguém na pequena Caruaru poderia imaginar. Os dias seguintes trouxeram uma rotina que Rosa jamais havia experimentado. Sempre que saía para buscar água no açude ou ia à feira vender os poucos ovos que as galinhas da família produziam, encontrava Miguel pelo caminho. Ele sempre se oferecia para ajudá-la, carregando seus fardos pesados ou simplesmente fazendo companhia durante as caminhadas solitárias. Para Rosa, acostumada a ser tratada como um fardo pela própria família, aquela atenção respeitosa era como um bálsamo para sua alma ferida. Miguel era um homem de poucas palavras, mas seus gestos falavam por ele. Quando via Rosa lutando com lenha para o fogão, parava seu cavalo e carregava o feixe até sua casa. Se a encontrava no caminho para a feira com sua cesta pesada, oferecia-se para levá-la na garupa do cavalo. Pequenos gestos que, na vida sofrida de Rosa, brilhavam como estrelas no céu escuro do sertão. Ela começou a esperar ansiosamente por esses encontros casuais, que traziam cor aos seus dias monótonos e difíceis. Na pequena Caruaru, no entanto, nada passava despercebido. As línguas começaram a se mover, inicialmente em sussurros discretos nas esquinas e depois em fofocas declaradas nas varandas das casas. Viram como o administrador novo olha para a Rosa dos Dantas? Comentava Dona Zulmira, a costureira mais fofoqueira da cidade, enquanto bordava na varanda. Deve ser pena que homem ia se interessar por aquela sem graça, respondia Conceição, filha do dono da mercearia que acabara de noivar com um rapaz da capital. Mas à medida que os dias passavam, os encontros entre Rosa e Miguel se tornaram mais evidentes e frequentes. Ele não apenas a ajudava com os trabalhos pesados, mas começou a demonstrar um interesse genuíno por sua vida, perguntando sobre seus sonhos, seus medos, suas esperanças. Para Rosa, que nunca havia sido ouvida ou valorizada por ninguém, essas conversas eram um presente precioso. Ela descobria que Miguel tinha uma inteligência aguçada e uma visão de mundo que ia muito além do que esperava de um simples administrador de fazenda. Miguel falava sobre livros que havia lido, lugares que conhecera, ideias sobre melhorias que pretendia implementar na fazenda do Coronel Antero. Rosa, que mal sabia ler além do básico, ouvia fascinada aquelas conversas que abriam janelas para mundos que nunca havia imaginado. Ele nunca a fez se sentir inferior por sua falta de educação formal. Pelo contrário, valorizava sua sabedoria prática e sua força de caráter, qualidades que poucos reconheciam nela. As fofocas, entretanto, chegaram aos ouvidos de Dona Francisca através das vizinhas maledicentes que bateram à sua porta numa tarde quente. Francisca, você sabe que sua filha anda se encontrando com o administrador da fazenda do Coronel Antero? Perguntou Dona Zulmira, mal disfarçando o prazer de ser portadora da novidade escandalosa. Que conversa é essa?
Dona Francisca franziu o senho, as mãos na cintura. É verdade, comadre. Todo mundo já está comentando. Dizem que ele carrega água para ela, ajuda com a lenha. Emendou Conceição, trocando olhares cúmplices com Zulmira. Rosa, que acabara de entrar na sala com uma bacia de roupas molhadas, congelou ao ouvir a conversa. Seu rosto instantaneamente se avermelhou de vergonha e medo. Conhecia bem o temperamento explosivo da mãe e sabia que uma tempestade estava prestes a desabar sobre sua cabeça. "Isso é verdade, Rosa?" perguntou Dona Francisca, os olhos faiscando de raiva. Ele só me ajudou algumas vezes, mãe. Não tem nada demais", respondeu Rosa, a voz quase sumindo de nervosismo. "Não tem nada demais? Uma moça solteira se encontrando com um homem desconhecido por aí? Desde quando você virou uma dessas mulheres de reputação duvidosa?" As vizinhas assistiam à cena com um deleite mal disfarçado. Era exatamente o tipo de drama que alimentaria as conversas por semanas. "Não é nada disso que a senhora está pensando", protestou Rosa, sentindo as lágrimas brotarem. "Miguel é um homem respeitador. Nunca faltou com o respeito comigo." O som do tapa ecoou pela pequena sala. A mão de Dona Francisca deixou uma marca vermelha no rosto de Rosa. "Já está chamando ele pelo nome. Na minha época, moça direita nem olhava nos olhos de homem solteiro. E quem é esse tal de Miguel? Um administrador sem família, sem passado, que chegou aqui do nada. Por acaso ele falou em casamento, em compromisso, ou só quer se aproveitar da boba da minha filha?" As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Rosa, não tanto pela dor física do tapa, à qual já estava acostumada, mas pela injustiça das acusações. Miguel era a única pessoa que a tratava com dignidade, o único que parecia enxergar além de sua pobreza e condição social. "A senhora nem o conhece para falar assim dele", murmurou Rosa entre soluços. "Não preciso conhecer", esbravejou Dona Francisca. "Homem sem posses, sem família conhecida, que aparece do nada, só pode estar atrás de uma coisa, e não é casamento." Naquele exato momento, um pigarro discreto na porta interrompeu a discussão acalorada. Todas as cabeças se viraram simultaneamente. Parado no batente, chapéu na mão e expressão séria, estava Miguel. Havia uma determinação em seus olhos que Rosa nunca havia visto antes, e já algo em sua postura sugeria que ele havia ouvido pelo menos parte da conversa humilhante. Mas o que Miguel estava prestes a fazer deixaria não apenas Rosa, mas toda a cidade de Caruaru completamente chocada. Ninguém estava preparado para as palavras que sairiam de sua boca, palavras que mudariam para sempre o destino da mulher mais desprezada da região. "Boa tarde, senhoras", disse Miguel com uma formalidade que contrastava com sua aparência simples, mas havia uma firmeza em sua voz que fez o ambiente tenso ficar ainda mais carregado. "Peço desculpas pela intromissão, mas vim falar com os pais de Dona Rosa sobre um assunto muito importante." O silêncio que se seguiu foi denso como a neblina que às vezes cobria os morros ao amanhecer. Dona Francisca, momentaneamente desconcertada, ajeitou o avental e pigarreou nervosamente. "E que assunto seria esse, moço?" Miguel olhou brevemente para Rosa, cujo rosto ainda ostentava a marca vermelha do tapa e os olhos marejados de lágrimas. Algo em seu olhar endureceu, mas quando voltou a falar, sua voz permaneceu calma e firme. "Vim pedir a mão de sua filha em casamento." A declaração caiu como um raio em céu azul. As vizinhas ficaram boquiabertas, trocando olhares incrédulos. Dona Francisca parecia ter sido petrificada no lugar, e Rosa não conseguia acreditar no que acabara de ouvir. Seria possível que aquele homem, que mal a conhecia há algumas semanas, estivesse realmente propondo o casamento? "O senhor... o quê?" balbuciou Dona Francisca, saindo de seu estupor. "Quero me casar com Rosa, se ela me aceitar", repetiu Miguel, desta vez olhando diretamente para a jovem.
Tenho um salário fixo como administrador da fazenda, não é muito, mas posso oferecer um teto digno e o sustento. E prometo tratá-la com todo o respeito que merece, coisa que parece estar em falta por aqui. A última frase foi dita com um tom ligeiramente mais duro, claramente direcionado à forma como havia presenciado Rosa ser tratada. Se você está gostando dessa história até aqui, considere apoiar clicando em Valeu Demais. O botão Valeu Demais é uma forma de ajudar financeiramente o canal. Esse pequeno gesto nos ajuda a continuar trazendo histórias reais que emocionam e inspiram pessoas como você. O pedido de Miguel ecoou pela sala, deixando todos em estado de choque. Dona Francisca, que segundos atrás vociferava contra o suposto pretendente da filha, agora estava sem palavras. As vizinhas fofoqueiras mantinham-se em silêncio absoluto, atentas a cada detalhe daquela cena extraordinária que presenciavam. Rosa, com o rosto ainda ardendo pelo tapa recebido, olhava para Miguel sem conseguir processar completamente o que estava acontecendo. Nunca em seus sonhos mais secretos imaginara que um homem viria pedir sua mão formalmente, especialmente um homem como Miguel, respeitado e com emprego estável na maior fazenda da região. O senhor mal conhece minha filha, disse finalmente Dona Francisca, recuperando-se do susto inicial. Como pode querer casar assim, de repente? Miguel manteve a postura firme, o chapéu de palha seguro entre as mãos calejadas. Respeito sua preocupação, senhora. Realmente não nos conhecemos há muito tempo, mas sei reconhecer uma mulher de valor quando vejo uma, respondeu ele com uma sinceridade que desarmonizava o ambiente carregado de tensão. Vi como Rosa trabalha incansavelmente, como trata a todos com respeito, mesmo quando não recebe o mesmo em troca. É exatamente o tipo de pessoa com quem quero construir uma família. Algo na forma como Miguel falava, sem rodeios, sem floreios desnecessários, transmitia uma honestidade difícil de questionar. Ainda assim, Dona Francisca não parecia totalmente convencida. E o que o coronel Antero vai dizer quando souber que seu administrador quer se casar com uma moça sem dote, sem nada para oferecer? A pergunta era carregada da amargura de quem sempre viu a filha como um fardo. O coronel já sabe, respondeu Miguel prontamente, causando nova surpresa geral. Falei com ele ontem mesmo. Ele me ofereceu uma das casas pequenas nos fundos da fazenda para morarmos se o casamento se concretizar. Esta informação pegou todos de surpresa. O velho coronel Antero, conhecido por sua avareza e rigor extremo com os empregados, concedendo tal favor a um administrador recém-chegado, era algo completamente inédito na região. E por que o coronel faria isso? Perguntou Dona Francisca, a desconfiança evidente em sua voz. Talvez porque precise de gente de confiança morando na propriedade, respondeu Miguel diplomaticamente. Os tempos estão difíceis. Há muitos ladrões de gado na região e ter funcionários responsáveis vivendo nas terras é uma questão de segurança. Neste momento, seu Joaquim, pai de Rosa, entrou na sala. Vinha da roça, suado e cansado após um dia inteiro sob o sol impiedoso do sertão. Parou na porta, sentindo imediatamente a atmosfera pesada e observando o homem desconhecido que estava em sua casa. O que está acontecendo aqui? Perguntou, franzindo o senho. Rapidamente, Dona Francisca pôs-se a explicar a situação, não sem adicionar seus próprios comentários depreciativos sobre a ideia do casamento. Seu Joaquim ouviu em silêncio, os olhos alternando entre a filha, ainda com o rosto vermelho e os olhos marejados, e o homem que se apresentava como pretendente. O senhor tem condições de sustentar uma família? Perguntou finalmente seu Joaquim, indo direto ao assunto que mais lhe interessava. Para ele, Rosa sempre fora mais um peso do que uma bênção, mais uma boca para alimentar que não trazia dinheiro significativo para casa, além das migalhas que conseguia vendendo ovos na feira.
Uma filha mulher só dava lucro com um bom casamento. E as perspectivas para Rosa sempre foram mínimas. Ter um homem disposto a tomá-la como esposa, ainda mais com emprego fixo na maior fazenda da região, era uma oportunidade que não poderia desperdiçar. Sim, senhor, respondeu Miguel com convicção. Tenho meu salário como administrador e algumas economias guardadas. Não é uma fortuna, mas é suficiente para vivermos com dignidade. Seu Joaquim ponderou por alguns instantes. A matemática era simples. Rosa saindo de casa significava uma boca a menos para alimentar e um problema a menos para resolver. Se o coronel Antero confia no senhor, quem somos nós para duvidar? Disse seu Joaquim, para espanto de todos, especialmente de Dona Francisca. Mas quero tudo direito na igreja, com padre e papéis assinados. Não vou entregar minha filha para viver em concubinato. Miguel assentiu solenemente. Claro, senhor. Pretendo fazer tudo conforme manda a tradição e a fé cristã. Durante toda essa conversa, Rosa permanecera em silêncio, como se sua opinião pouco importasse naquele assunto que definiria completamente seu futuro. Mas agora, todos os olhares se voltaram para ela, aguardando sua resposta. Pela primeira vez na vida, sentia que tinha uma escolha real a fazer, uma decisão que era verdadeiramente sua, sem a pressão constante de ser vista apenas como um fardo. E você, Rosa, quer casar com esse homem? Perguntou seu pai com uma indiferença que mal mascarava a impaciência de resolver logo aquela questão. Rosa olhou para Miguel, estudando seu rosto sério, mas gentil. Realmente não o conhecia tão bem quanto seria ideal para alguém com quem planejava compartilhar a vida inteira. Mas conhecia o suficiente para saber que ele a tratava com um respeito e uma dignidade que jamais experimentara antes. E talvez isso, mais do que amor romântico ou paixão ardente, fosse a base mais sólida e duradoura para um casamento. Contudo, havia algo nos olhos de Miguel que Rosa ainda não conseguia decifrar completamente. Um mistério que apenas o tempo revelaria e que mudaria sua vida de formas que ela jamais poderia imaginar naquele momento decisivo. Sim, eu quero, respondeu Rosa finalmente, a voz baixa, mas firme, ecoando pela sala pequena como uma declaração de independência. As vizinhas que até então assistiam à cena em silêncio reverente começaram a cochichar entre si. A fofoca do dia havia se transformado numa notícia ainda mais suculenta. Rosa Dantas, a moça mais desprezada de Caruaru, ia se casar com o administrador da fazenda do coronel Antero. Era material suficiente para alimentar as conversas por meses. Dona Francisca, ainda relutante, tentou dissuadir o marido em particular, argumentando que mal conheciam Miguel, que ele poderia ser um aventureiro ou coisa pior. Mas seu Joaquim foi irredutível. Mulher, você mesma vive reclamando que Rosa já passou da idade de casar. Agora aparece um homem disposto a ficar com ela, com emprego fixo e moradia garantida, e você reclama. Devíamos era agradecer aos céus por nos livrarmos desse peso. As palavras duras foram ditas sem preocupação de serem ouvidas por Rosa, que estava na cozinha preparando o café. Mesmo no momento que deveria ser de alegria, era lembrada de seu valor, ou da falta dele, aos olhos de seus próprios pais. O casamento foi marcado para dali a 1 mês, tempo suficiente para os preparativos simples que a situação financeira da família permitia e para que o padre da paróquia vizinha pudesse vir realizar a cerimônia, já que Caruaru não tinha igreja própria. A notícia correu com a velocidade do vento seco do sertão. Em poucos dias, não se falava de outro assunto na pequena cidade. Como era de se esperar, as opiniões se dividiam drasticamente. Alguns poucos expressavam genuína felicidade por Rosa, reconhecendo que ela merecia uma oportunidade de ser feliz após tantos anos de sofrimento. Mas a maioria não escondia a inveja disfarçada de incredulidade. Vai entender o que esse homem viu nela,
comentava Conceição na mercearia, enquanto comprava tecido para seu próprio enxoval. Deve ter algum interesse escondido, ou então está realmente desesperado, respondia o dono da venda, arrancando risadas maldosas dos presentes. A casa dos Dantas tornou-se um formigueiro de atividades. Dona Francisca, superada a resistência inicial, agora se empenhava nos preparativos, não tanto por amor à filha, mas principalmente pelo que os outros iriam dizer se o casamento não estivesse à altura das expectativas mínimas da comunidade. Você precisa de um vestido decente, disse ela, remexendo num velho baú empoeirado. Não vai se casar parecendo uma retirante. Do fundo do baú, retirou um vestido branco amarelado pelo tempo. Tinha sido seu próprio vestido de noiva, usado uma única vez há quase 30 anos e depois guardado cuidadosamente. O vestido estava ultrapassado e precisaria de ajustes consideráveis, mas era infinitamente melhor que qualquer coisa que Rosa possuía. Era a primeira vez que sua mãe lhe oferecia algo de valor sentimental, e Rosa recebeu a peça com um misto de emoção e apreensão. Por outro lado, sabia que enfrentar Dona Zulmira, a costureira da cidade e maior fofoqueira local, para os ajustes necessários, seria uma verdadeira provação. Enquanto isso, Miguel preparava meticulosamente a pequena casa nos fundos da fazenda do Coronel Antero. Era uma construção modesta de 2 cômodos, uma sala que serviria também como cozinha e um quarto. O banheiro era externo, compartilhado com outras 2 casas semelhantes onde viviam famílias de trabalhadores da fazenda. Para Rosa, que dividia um canto apertado com os irmãos na casa dos pais, aquele espaço seria um verdadeiro palácio, um lugar onde finalmente teria privacidade e dignidade. Em uma de suas visitas à casa dos Dantas para acertar os últimos detalhes do casamento, Miguel trouxe um pequeno embrulho para Rosa. É seu anel de noivado, disse ele quando conseguiram ficar a sós por um momento no quintal dos fundos. Não é nada muito valioso, mas queria que tivesse algo para marcar esse compromisso entre nós. Com mãos trêmulas de emoção, Rosa abriu o embrulho cuidadosamente. Era um anel simples de prata, com uma pequena pedra que brilhava discretamente à luz do sol. Jamais imaginara que um dia teria um anel de noivado. Para ela, que nunca possuíra nada de valor, além da medalha de Nossa Senhora que herdara da avó, aquele anel representava muito mais que uma joia. Era o símbolo de que alguém a considerava digna de um compromisso sério. Lágrimas silenciosas escorreram por seu rosto enquanto Miguel deslizava o anel em seu dedo anelar. "Obrigada", sussurrou ela, incapaz de expressar em palavras a emoção que sentia. As semanas passaram rapidamente, e logo chegou o dia do casamento. Rosa acordou com uma mistura turbulenta de nervosismo, esperança, medo e alegria agitando seu peito. Pela primeira vez na vida, seria o centro das atenções por um motivo positivo, não por ser objeto de pena ou escárnio. As vizinhas, agora surpreendentemente solícitas, apareceram cedo para ajudá-la a se arrumar. O vestido de sua mãe, após os ajustes habilidosos de Dona Zulmira, ficara melhor do que qualquer um esperava. Com algumas flores silvestres no cabelo preso em um coque elaborado e um pouco de pó de arroz no rosto, Rosa mal se reconhecia no pedaço de espelho rachado que tinham em casa. "Até que ficou parecendo gente", comentou Dona Francisca, o que vindo dela era quase um elogio efusivo. Às 10 horas da manhã, Rosa estava pronta para dar o passo mais importante de sua vida, sem imaginar que este casamento simples era apenas o primeiro capítulo de uma história que a transformaria na mulher mais poderosa de todo o sertão pernambucano. Mas naquele momento, enquanto ajeitava o véu simples sobre os cabelos, Rosa não fazia ideia de que estava prestes a descobrir segredos que mudariam não apenas sua vida,
mas toda a sua compreensão sobre o homem com quem estava se casando. O sino improvisado da capela, na verdade, a casa de seu Antônio, que possuía o maior terreiro da cidade, começou a tocar ao meio-dia em ponto. Rosa caminhava de braço dado com o pai pela pequena multidão reunida, suas pernas tremendo ligeiramente sob o vestido que balançava com a brisa seca do sertão. O terreiro havia sido enfeitado com bandeirolas coloridas e flores do campo, criando um ambiente festivo que contrastava com a simplicidade habitual do local. Não havia muitos convidados formais. Apenas os moradores da cidade, alguns trabalhadores da fazenda e, para surpresa absoluta de todos os presentes, o próprio coronel Antero. O velho fazendeiro, sentado discretamente numa cadeira no fundo do terreiro, raramente aparecia em eventos públicos. Era um homem extremamente reservado, de poucas palavras, que comandava suas vastas terras com mão de ferro, mas sempre à distância. Sua presença no casamento de um simples administrador causou um burburinho considerável entre os presentes. Alguns especulavam que era sinal do quanto o coronel confiava em Miguel. Outros, mais maliciosos, sussurravam que o velho fazendeiro só queria garantir pessoalmente que seu funcionário não fugiria com alguma moça local, deixando a fazenda na mão. Miguel esperava no altar improvisado, vestindo sua melhor roupa, ainda assim muito simples, mas limpa e bem passada. Ao ver Rosa se aproximando lentamente pelo corredor formado pelos convidados, um sorriso discreto, mas genuíno, iluminou seu rosto normalmente sério. Foi o suficiente para acalmar os nervos da noiva e dar-lhe a segurança necessária para dar aquele passo definitivo. A cerimônia foi breve e solene. O padre, vindo da paróquia vizinha especialmente para a ocasião, conduziu os rituais tradicionais com eficiência respeitosa. Os votos foram trocados com simplicidade e sinceridade. As alianças singelas, colocadas nos dedos com mãos ligeiramente trêmulas, e, por fim, veio o beijo casto que selou oficialmente a união. Pela primeira vez em toda sua vida, Rosa era a protagonista de sua própria história, não mais a coadjuvante ignorada e desprezada por todos. Se essa história está tocando seu coração até esse momento, deixa sua curtida e comenta aqui. Você faria o que ela fez nessa situação? Quero saber sua opinião sincera. Seguiu-se uma celebração modesta, mas calorosa, com comida preparada coletivamente pelas mulheres da cidade e música de um violeiro local que conhecia todas as canções tradicionais do sertão. Rosa notou que o coronel Antero se aproximou discretamente de Miguel durante a festa, cochichando algo em seu ouvido antes de se retirar silenciosamente como era seu costume. Seu marido, que estranho e maravilhoso pensar nele assim, apenas assentiu respeitosamente, mas Rosa percebeu uma sombra de preocupação cruzar rapidamente por seu rosto. Ao entardecer, quando o sol começava a se pôr tingindo o céu de laranja e vermelho, o casal partiu para sua nova casa nos fundos da fazenda do coronel Antero. Uma carroça emprestada por um vizinho levava os poucos pertences de Rosa, algumas roupas, a medalha da avó, 2 ou 3 utensílios de cozinha e pouco mais. A despedida dos pais foi breve e sem grande demonstração de emoção, como se estivessem simplesmente se livrando de um problema que os incomodava há anos. A pequena casa os esperava limpa e cuidadosamente organizada. Miguel havia se esforçado genuinamente para torná-la acolhedora. Cortinas de chita colorida nas janelas, um jarro com flores silvestres sobre a mesa rústica de madeira e até mesmo um pequeno tapete de sisal no chão de terra batida. Não era luxuoso nem grande, mas para Rosa representava algo que ela nunca tivera. Um lar verdadeiro, um espaço que podia chamar de seu sem medo de ser humilhada ou rejeitada. Espero que goste,
disse Miguel, observando atentamente a reação de sua esposa, enquanto ela explorava lentamente os 2 cômodos. Sei que não é muito, mas podemos melhorar as coisas com o tempo, conforme formos nos organizando. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto de Rosa, mas não eram lágrimas de tristeza ou decepção. Eram lágrimas de uma emoção profunda que ela mal conseguia nomear. Uma mistura de gratidão, alívio e esperança que a deixava quase sem fôlego. "É perfeito", respondeu ela com absoluta sinceridade, tocando delicadamente as cortinas coloridas. "É mais do que eu jamais sonhei ter." Aquela primeira noite como casados foi marcada por uma timidez mútua compreensível. Afinal, eram praticamente estranhos, unidos pelo destino e por circunstâncias que nenhum dos 2 controlara completamente. Miguel mostrou-se incrivelmente paciente e respeitoso, permitindo que Rosa se acostumasse à nova realidade em seu próprio ritmo, sem pressões ou expectativas irreais. Os primeiros dias de casamento se transformaram gradualmente em semanas de adaptação e descoberta mútua. Miguel saía ao amanhecer para supervisionar os trabalhos na fazenda, enquanto Rosa cuidava da casa e começou a cultivar uma pequena horta nos fundos da propriedade. Às vezes, ela levava o almoço para o marido no campo, gesto que os outros trabalhadores observavam com uma mistura de curiosidade respeitosa e aprovação discreta. O casamento não era construído sobre grandes paixões ardentes ou declarações românticas dramáticas. Era edificado dia após dia em pequenos gestos de consideração mútua, em conversas tranquilas, durante o jantar simples, em momentos de silêncio compartilhado sob o céu estrelado do sertão. Rosa descobria que a felicidade não precisava ser espetacular para ser real e duradoura. A vida na fazenda trouxe uma dignidade social que Rosa jamais experimentara em seus 25 anos de vida. Já não era mais a encalhada dos Dantas ou a coitada que ninguém quer. Agora era a esposa do administrador, uma posição que, embora modesta, lhe conferia um respeito genuíno que desconhecia completamente. Quando ocasionalmente iam à cidade para compras ou visitas sociais, Rosa percebia os olhares curiosos e os comentários sussurrados, mas agora eles continham uma nota de inveja ao invés do desprezo habitual. Porém, Rosa ainda não sabia que sua vida estava prestes a tomar um rumo completamente inesperado e que a descoberta que a aguardava transformaria não apenas sua posição social, mas toda a sua compreensão sobre o homem misterioso com quem havia se casado. Os meses se sucederam tranquilamente e Rosa foi descobrindo os pequenos prazeres de uma vida organizada e respeitosa. Pela primeira vez, tinha controle sobre seu próprio tempo e espaço. Não precisava mais acordar antes do nascer do sol para buscar água em baldes pesados, nem aguentar as humilhações constantes de uma família que a via como fardo. Sua rotina agora incluía cuidar da casa, manter a horta que crescia viçosa nos fundos da propriedade e preparar as refeições para Miguel, que sempre demonstrava gratidão sincera por seus esforços. Miguel, por sua vez, revelava-se um marido atencioso e trabalhador. Raramente falava sobre seu passado, e Rosa respeitava essa reserva, entendendo que algumas pessoas preferem manter certas memórias guardadas. O que importava era o presente que construíam juntos e o futuro que se desenhava pela frente. Ocasionalmente, ele mencionava lugares distantes, onde havia trabalhado antes de chegar à fazenda do Coronel Antero, mas sempre de forma vaga, como se quisesse manter certas distâncias entre seu passado e sua vida atual. Uma manhã, cerca de 6 meses após o casamento, algo incomum aconteceu. Rosa estava estendendo roupas no varal improvisado atrás da casa quando viu uma movimentação estranha na sede da fazenda. Carros elegantes,
coisa extremamente rara naquela região isolada do sertão, levantavam nuvens de poeira na estrada principal que levava à Casa Grande. Curiosa, mas mantendo-se discreta como sempre, continuou seus afazeres domésticos enquanto observava o movimento crescente de pessoas bem vestidas entrando e saindo da propriedade. Horas mais tarde, Miguel retornou para o almoço com uma expressão preocupada que Rosa não conseguiu ignorar. Havia uma tensão em seus ombros e uma sombra em seus olhos que ela nunca havia visto antes. "Aconteceu alguma coisa?" perguntou ela, enquanto servia o feijão ainda fumegante e a farinha de mandioca que acompanhava todas as refeições sertanejas. Miguel hesitou por um longo momento antes de responder, como se estivesse pesando cuidadosamente suas palavras. "O coronel Antero está muito doente", disse finalmente, a voz carregada de uma seriedade que fez Rosa parar imediatamente o que estava fazendo. Vieram médicos especializados da capital para examiná-lo. "A situação parece ser bastante grave." Rosa fez instintivamente o sinal da cruz, como havia aprendido desde criança. "Que Nossa Senhora o proteja", murmurou ela. "É muito sério?" Miguel assentiu lentamente. "O médico falou algo sobre problemas no coração", continuou Miguel, mexendo distraidamente na comida sem realmente comer. "Parece que o coronel vem sentindo dores há meses. Mas você conhece o jeito dele. Teimoso, não gosta de demonstrar fraqueza. Só procurou ajuda quando a situação ficou realmente crítica." A notícia causou uma apreensão profunda em Rosa. O coronel Antero, apesar de sua personalidade reclusa e às vezes severa, era uma figura central naquela comunidade. Sua fazenda dava emprego direto a dezenas de famílias da região, incluindo agora o próprio Miguel. Se o velho senhor viesse a falecer, o que aconteceria com todos os trabalhadores? Quem assumiria a propriedade? Essas perguntas pairavam no ar como nuvens carregadas de tempestade. Nos dias que se seguiram, a fazenda foi tomada por um silêncio tenso e expectante. Os trabalhos rotineiros continuavam, mas havia uma atmosfera de incerteza que afetava todos os empregados. Comentários em voz baixa se espalhavam entre os trabalhadores sobre o estado de saúde do patrão. Advogados elegantes e parentes distantes que ninguém havia visto por anos começaram a aparecer como abutres sentindo o cheiro da morte, todos interessados no futuro da maior fortuna da região. Uma semana após a chegada dos médicos da capital, Miguel foi chamado à Casa Grande pela primeira vez desde que a doença do coronel se agravara. Rosa o viu partir ao amanhecer com uma preocupação visível estampada no rosto, e só o viu retornar ao anoitecer, carregando uma expressão que ela não conseguiu decifrar completamente. Era uma mistura estranha de preocupação, tristeza e algo mais, algo que parecia quase como um peso nas costas, como se tivesse recebido uma responsabilidade inesperada. "O coronel quer falar comigo novamente amanhã cedo", disse ele enquanto jantavam em silêncio. A sós, sem mais ninguém presente. Rosa achou aquilo estranho, porque um fazendeiro moribundo quereria ter conversas particulares com um administrador. Mesmo reconhecendo a competência e honestidade de Miguel, uma audiência privada com o coronel enfermo parecia um privilégio incomum para alguém em sua posição. "Por que ele quer isso?" perguntou Rosa, genuinamente intrigada. "Não sei ao certo", respondeu Miguel, evitando seu olhar de uma forma que ela percebeu imediatamente. "Assuntos da fazenda, imagino. Talvez queira deixar algumas instruções sobre como tocar os negócios caso aconteça o pior." Mas havia algo na hesitação de Miguel, na forma como desviou os olhos, que fez Rosa sentir que não estava recebendo a história completa. Naquela noite, Rosa notou que o marido estava extremamente inquieto, virando-se constantemente na cama simples de palha. Algo o perturbava profundamente, mas respeitando sua natureza reservada, ela não fez mais perguntas.
Sabia que Miguel era um homem que guardava seus pensamentos até estar pronto para compartilhá-los. E forçar uma conversa não seria a abordagem correta. Na manhã seguinte, Miguel vestiu sua melhor roupa, a mesma do casamento, e dirigiu-se à casa grande antes mesmo do nascer do sol. Rosa ficou em casa, realizando suas tarefas domésticas com a mente completamente distante, imaginando constantemente o que poderia estar acontecendo naquela conversa misteriosa. Pela janela, observava o movimento incomum de carros elegantes e pessoas bem vestidas que continuavam chegando à propriedade como se farejassem uma oportunidade. O dia se arrastou interminavelmente. Rosa tentou se concentrar em suas atividades. Cuidou da horta, lavou roupas, preparou a comida, mas seus pensamentos voltavam constantemente para Miguel e sua reunião secreta com o coronel moribundo. Havia uma sensação estranha no ar, como se mudanças importantes estivessem acontecendo além de sua compreensão, mudanças que poderiam afetar drasticamente seu futuro. Miguel só retornou ao entardecer e, quando Rosa o viu se aproximando da casa, percebeu imediatamente que algo fundamental havia mudado. Seu rosto estava pálido, seus ombros carregavam uma tensão que ela nunca havia visto antes, e havia uma gravidade em seus olhos que a fez sentir um frio no estômago. Ele entrou em casa em silêncio, sentou-se pesadamente à mesa e ficou olhando para o vazio por longos minutos, como se nem percebesse sua presença. "Miguel?" chamou Rosa cuidadosamente, a preocupação evidente em sua voz. "O que aconteceu?" Ele ergueu os olhos lentamente, encarando-a como se acabasse de despertar de um sonho profundo e perturbador. Quando finalmente falou, suas palavras caíram como pedras no silêncio da pequena casa. "O coronel faleceu há 2 horas. Rosa fez imediatamente o sinal da cruz, murmurando uma oração rápida pela alma do falecido. "Deus o tenha em sua santa glória", disse ela respeitosamente. "Mas o que ele queria com você? Por que essas conversas particulares?" Miguel respirou fundo, passando as mãos pelo rosto cansado. Por um momento interminável, pareceu que não responderia, mas então suas palavras saíram carregadas de um peso que Rosa não conseguia compreender. "Ele queria que eu soubesse a verdade antes de morrer", disse Miguel, cada palavra parecendo custar um esforço imenso. Rosa sentiu seu coração acelerar inexplicavelmente. "Que verdade?" perguntou ela, um arrepio estranho percorrendo sua espinha. Miguel a olhou diretamente nos olhos, e o que ela viu ali foi uma mistura de medo, determinação e algo que parecia quase como culpa. Mas o que Miguel estava prestes a revelar mudaria não apenas a vida de Rosa, mas toda a sua compreensão sobre o homem com quem havia se casado e sobre o destino extraordinário que a aguardava. "Rosa, preciso te contar algo que guardei por muito tempo", disse Miguel, a voz carregada de uma seriedade que fez o coração dela acelerar ainda mais. "Algo sobre quem eu realmente sou." O silêncio que se seguiu foi denso como o ar antes de uma tempestade no sertão. Rosa sentiu suas pernas fraquejarem e se sentou lentamente na cadeira de palha, os olhos fixos no rosto do marido, tentando decifrar o que estava por vir. "Meu nome completo é Miguel do Vale Antero", disse ele, cada palavra parecendo pesar toneladas em seus lábios. "Sou filho do coronel Antero." A revelação atingiu Rosa como um raio em céu claro. Seu marido, o homem simples com quem se casara, o administrador humilde que conhecera carregando baldes d'água, era filho do fazendeiro mais poderoso da região? Era impossível, absurdo, inacreditável. Mas, ao mesmo tempo, pequenos detalhes começaram a fazer sentido em sua mente confusa. A facilidade com que o coronel havia oferecido a casa, sua presença no casamento, as conversas particulares. "Como? Por quê?"
As perguntas se embaralhavam na mente de Rosa, que tentava processar aquela informação devastadora. Miguel estendeu a mão sobre a mesa rústica, tocando delicadamente os dedos da esposa, como se quisesse ancorar-se à realidade através daquele contato. É uma história longa e dolorosa, começou ele. Minha mãe era uma jovem de família simples, que trabalhava na casa grande quando era mais nova. O coronel se envolveu com ela, mas quando descobriu que estava esperando um filho, mandou-a embora da fazenda. Rosa ouvia em silêncio, tentando absorver cada palavra dessa revelação extraordinária. Ela me criou sozinha numa cidade distante, sempre me contando quem era meu pai verdadeiro, mas sem nunca tentar forçar um reconhecimento. Quando minha mãe faleceu no ano passado, decidi vir conhecê-lo, entender minhas origens, descobrir que tipo de homem ele realmente era. As peças do quebra-cabeças começavam a se encaixar na mente de Rosa, formando um quadro completamente diferente do que ela havia imaginado. Então você veio se vingar dele? Perguntou Rosa, tentando compreender as motivações de Miguel. Não, respondeu ele firmemente. Vim apenas buscar respostas, conhecer a verdade sobre minha história. Quando me apresentei ao coronel como seu filho, mostrando as cartas e fotografias que minha mãe havia guardado todos esses anos, ele me reconheceu imediatamente. Disse que eu era a cara dele quando jovem. Miguel pausou, como se revivesse aquele primeiro encontro tenso com o pai que nunca conhecera. Ele me pediu segredos sobre nossa relação verdadeira e sugeriu que eu trabalhasse como administrador para aprender sobre a fazenda e para que pudéssemos nos conhecer melhor sem despertar fofocas na região. Era um homem orgulhoso. Tinha medo do que as pessoas diriam sobre ter um filho bastardo. Se você se identificou com essa história até esse momento, clique em Valeu Demais para apoiar esse canal. O Valeu Demais é um botão em que você pode ajudar financeiramente nosso trabalho. É assim que conseguimos manter viva essa missão de contar histórias que tocam a alma. Rosa ouvia atônita, tentando processar não apenas a revelação em si, mas suas implicações para sua própria vida. Uma dúvida dolorosa atravessou seu coração como uma lâmina afiada. E o nosso casamento? Perguntou ela, a voz trêmula de medo da resposta. Foi parte desse plano também? Você se casou comigo para manter sua identidade em segredo. Miguel apertou a mão dela com mais força, seus olhos se enchendo de uma intensidade que ela raramente havia visto. Não, Rosa. Conhecer você foi o único acontecimento completamente inesperado em toda essa história complicada. Casei-me contigo porque vi uma mulher forte, digna, com uma beleza interior que poucos conseguiam perceber. Nunca menti sobre meus sentimentos por você. Foram a parte mais verdadeira de tudo isso. Havia uma sinceridade naquelas palavras que Rosa conseguia sentir em seu coração. Mas ainda assim, a magnitude da revelação era difícil de assimilar completamente. Sua mente trabalhava febrilmente, tentando reorganizar tudo o que pensava saber sobre sua vida. O que acontece agora? Perguntou ela, temendo a resposta, mas precisando conhecê-la. O coronel me reconheceu formalmente como filho em seu testamento, disse Miguel, as palavras saindo lentamente. Segundo o advogado que esteve presente em seus últimos momentos, sou seu único herdeiro legítimo. A implicação daquelas palavras pairou no ar da pequena casa como uma revelação divina. Herdeiro do coronel Antero significava herdeiro da fazenda, das centenas de cabeças de gado, das terras que se estendiam até onde a vista alcançava, da maior fortuna de todo o sertão pernambucano. Isso quer dizer que somos... Rosa não conseguiu terminar a frase, a realidade sendo demais para sua mente processar de uma só vez. Ricos? Sim, respondeu Miguel. Muito ricos, mas nada precisa mudar entre nós, se você assim desejar. Continuarei sendo o mesmo homem com quem você se casou, Rosa. Essa herança não define quem eu sou. Naquela noite, Rosa mal conseguiu pregar os olhos.
Sua mente fervilhava com perguntas, possibilidades e uma confusão de sentimentos que ia da incredulidade à esperança, do medo à excitação. Se Miguel era realmente o herdeiro do coronel, isso significava que ela, a desprezada Rosa Dantas, seria a nova senhora da fazenda mais importante da região. A mesma mulher que carregava baldes d'água e lavava roupa no tanque, agora comandaria a casa grande com seus móveis importados e seus empregados. Mas mais importante que a riqueza material era a transformação que isso representava em sua identidade. De rejeitada e humilhada, passaria a ser uma das mulheres mais respeitadas e influentes de todo o sertão. Era uma reviravolta tão dramática que parecia coisa de sonho, dessas histórias que as pessoas contam, mas que nunca acontecem na vida real. Contudo, Rosa ainda não fazia ideia de como essa transformação mudaria não apenas sua própria vida, mas toda a dinâmica social da região, especialmente entre aqueles que sempre a desprezaram e que agora teriam que enfrentar uma realidade muito diferente. O velório do coronel Antero foi realizado na própria fazenda, com a presença de autoridades políticas, fazendeiros influentes e comerciantes de toda a região. Para surpresa e choque geral de todos os presentes, Miguel foi apresentado formalmente como filho e único herdeiro do falecido. O burburinho foi imediato e intenso. Alguns parentes distantes do coronel, que já se consideravam herdeiros naturais da fortuna, não conseguiram esconder sua indignação e incredulidade. Outros, mais pragmáticos e oportunistas, rapidamente mudaram de atitude e começaram a tentar se aproximar do novo coronel com sorrisos forçados e cumprimentos exagerados. Rosa acompanhou toda aquela movimentação em silêncio, deslocada em seu vestido simples entre tantas pessoas importantes e bem vestidas da sociedade regional. Notou os olhares curiosos, os comentários sussurrados e as expressões de surpresa quando as pessoas descobriam que ela era a esposa do novo proprietário. De repente, era novamente o centro das atenções, mas de uma forma completamente diferente da época de seu casamento. Agora, os olhares continham uma mistura de curiosidade, inveja e uma reverência forçada que ela não sabia bem como interpretar. Após o funeral, Miguel e Rosa se mudaram para a Casa Grande, a imponente sede da fazenda que Rosa conhecia apenas de longe. Para ela, entrar naquela mansão como sua nova senhora era uma experiência completamente surreal. Os cômodos espaçosos com pés direitos altos, os móveis antigos de madeira nobre importada, os quadros nas paredes, os tapetes persas, a louça fina, tudo contrastava dramaticamente com a simplicidade absoluta a que estava acostumada durante toda a sua vida. Na primeira noite, na enorme cama de dossel que havia pertencido ao velho coronel, Rosa não conseguiu dormir. Sentia-se uma intrusa, como se a qualquer momento alguém pudesse entrar no quarto e mandá-la de volta para seu lugar de origem, carregando baldes d'água pela estrada empoeirada. O teto ornamentado parecia muito alto, os lençóis de linho muito finos, o colchão muito macio para alguém acostumada a dormir em esteira no chão de barro batido. "Não consegue dormir?" perguntou Miguel, percebendo sua inquietação na penumbra do quarto luxuoso. "É tudo tão diferente", respondeu ela, olhando ao redor do ambiente que agora, teoricamente, era seu. "Sinto que não pertenço a este lugar, que estou ocupando o espaço de outra pessoa." Miguel se virou para encará-la na escuridão. "Este lugar agora é seu tanto quanto o meu, Rosa. Você merece cada centímetro desta casa, cada móvel, cada conforto. Merece muito mais do que isso, na verdade." Já a notícia da herança de Miguel e da nova posição de Rosa espalhou-se pela região com a velocidade do fogo na caatinga seca. Em Caruaru, não se falava de outro assunto.
As mesmas pessoas que haviam desprezado e ridicularizado Rosa durante toda a sua vida, agora comentavam sua sorte extraordinária e seu golpe de mestre para conquistar o filho do coronel. Quem diria que aquela simplória da Rosa acabaria sendo dona da fazenda Bom Destino? Comentava Conceição na mercearia, a voz carregada de uma inveja mal disfarçada. Deve ter feito alguma simpatia, algum trabalho para agarrar o filho do coronel, respondia Dona Zulmira, que já planejava secretamente como se aproximar da nova rica da região para conseguir encomendas de costura que lhe renderiam muito dinheiro. Tem gente que nasce virada para a lua mesmo, completava outra vizinha, todas elas tentando encontrar uma explicação lógica para uma transformação que consideravam impossível de acontecer naturalmente. Não demorou muito para que os primeiros visitantes casuais começassem a aparecer na fazenda. Velhos conhecidos que mal haviam dirigido a palavra a Rosa durante anos, vizinhos distantes que nunca demonstraram interesse por sua existência, pessoas que mal sabiam seu nome completo, agora surgiam com presentes modestos e sorrisos ansiosos, todos querendo estabelecer algum tipo de relação com os novos senhores da propriedade mais importante da região. Entre os visitantes mais assíduos e interesseiros estavam, como era de se esperar, Dona Francisca e seu Joaquim. O casal que praticamente havia empurrado a filha para um casamento, que julgavam ser com um simples administrador, agora não conseguia esconder o orgulho súbito e conveniente pela filha querida, que sempre souberam que era especial. Sempre soube que você tinha um destino diferente, minha filha, disse Dona Francisca, acomodada confortavelmente na elegante sala de visitas da Casa Grande, como se sempre tivesse frequentado mansões. Uma mãe sempre reconhece o potencial especial de seus filhos, continuou ela, com uma convicção que seria cômica se não fosse tão despudoradamente hipócrita. Rosa observava a mãe com uma mistura complexa de mágoa, pena e um desejo surpreendente de perdão. Lembrava-se perfeitamente das humilhações constantes, dos tapas, das palavras duras que a haviam acompanhado durante toda a vida. A transformação repentina no comportamento maternal era tão óbvia e interesseira que chegava a ser patética. Mas Rosa descobria que, diferente do que esperava, não sentia desejo de vingança ou revanche. A riqueza e o poder não haviam despertado nela um lado cruel ou vingativo. Sentia principalmente uma tristeza profunda pelo amor genuíno que nunca recebera de seus pais, e uma compreensão melancólica de que algumas pessoas só conseguem demonstrar afeto quando há interesse material envolvido. Porém, Rosa ainda estava apenas começando a descobrir como sua nova posição social mudaria não apenas sua própria vida, mas toda a dinâmica de poder na região, e como ela usaria essa influência de maneiras que ninguém esperava. Nas semanas que se seguiram à mudança para a Casa Grande, Rosa enfrentou o imenso desafio de adaptar-se às responsabilidades de administrar uma propriedade daquele tamanho. As obrigações de comandar a mansão eram esmagadoras para alguém que cresceu numa casa de taipa. Havia empregados para supervisionar, refeições elaboradas para planejar, contas complexas para organizar, fornecedores para negociar. Para uma mulher que mal tivera educação formal básica, cada dia trazia dificuldades novas que precisava superar com determinação e humildade. Miguel, por sua vez, assumiu com seriedade total a administração da fazenda. Embora tivesse aprendido muito sobre o negócio durante os meses trabalhando como administrador, agora tinha decisões muito maiores e mais complexas para tomar. Precisava comandar centenas de trabalhadores, gerenciar milhares de cabeças de gado, negociar com comerciantes de outras cidades, tomar decisões de investimento que afetavam dezenas de famílias. Ambos estavam, cada um à sua maneira, tentando preencher espaços enormes para os quais não haviam sido preparados pela vida.
À noite, quando se encontravam após dias exaustivos de responsabilidades, compartilhavam as frustrações e pequenas vitórias, apoiando-se mutuamente nessa transição difícil. Era nesses momentos íntimos que Rosa sentia que, apesar de toda a mudança externa dramática, o núcleo essencial de seu casamento permanecia sólido, baseado em respeito mútuo, companheirismo genuíno e uma afeição que crescia gradualmente, não na riqueza material que agora possuíam. Rosa tomou uma decisão que surpreendeu a todos na região. Sua primeira grande iniciativa como nova senhora da fazenda foi estabelecer um programa de alfabetização para os trabalhadores da propriedade e suas famílias. Converteu uma das salas menores da Casa Grande em sala de aula improvisada, onde uma professora da cidade vizinha dava aulas para crianças e adultos após o expediente de trabalho. A ideia causou espanto e até resistência entre alguns fazendeiros vizinhos. Para que gastar dinheiro ensinando o peão a ler? Questionou seu Joaquim durante uma de suas visitas interesseiras, agora muito mais frequentes. Depois ficam com ideias na cabeça, querem salário maior, começam a questionar as ordens. Rosa olhou para o pai com uma firmeza que ele nunca havia visto nela antes. Porque ninguém merece viver na ignorância, pai. Eu sei muito bem como é não ter oportunidades de aprender. E não quero que outras pessoas passem por isso. E Miguel apoiou completamente a iniciativa da esposa e foi além, implementando melhorias significativas nas condições de trabalho na fazenda. Aumentou salários, construiu novas moradias mais dignas para os empregados, estabeleceu um pequeno posto médico para atender os trabalhadores e suas famílias. Alguns fazendeiros da região criticavam abertamente essas decisões, alegando que Miguel estava mimando os funcionários e criando expectativas irreais que poderiam se espalhar para outras propriedades. Mas Rosa e Miguel estavam determinados a usar sua nova posição de poder de forma diferente da tradicional. Haviam experimentado na própria pele o que era ser desprezado e maltratado, e não queriam perpetuar esse ciclo de humilhação com outras pessoas. Rosa, especialmente, sentia uma responsabilidade especial de usar sua influência para ajudar mulheres que estavam na situação em que ela própria estivera, desprezadas, sem oportunidades, tratadas como fardos por suas próprias famílias. Um dia, enquanto organizava alguns documentos antigos na biblioteca da Casa Grande, Rosa encontrou um álbum de fotografias empoeirado esquecido numa gaveta. Curiosa, começou a folheá-lo e encontrou retratos de uma jovem mulher de beleza simples e natural, sorrindo timidamente para a câmera em poses que sugeriam origem humilde. Algo naquele sorriso tímido parecia familiar, uma doçura que ela não conseguia identificar, mas que lhe tocava o coração. Quando Miguel retornou do campo naquela tarde, Rosa mostrou-lhe o álbum descoberto. "Você sabe quem é esta moça das fotografias?" perguntou ela, apontando para os retratos da jovem desconhecida. Miguel pegou o álbum com cuidado, e Rosa viu seus olhos se encherem de lágrimas contidas quando reconheceu a pessoa retratada. "É ela", disse ele com a voz embargada. "É minha mãe. Seu nome era Conceição. Não sabia que o coronel tinha guardado essas fotografias", continuou Miguel, acariciando delicadamente a superfície de uma das imagens. Talvez, no fundo, ele tenha guardado algum sentimento por ela durante todos esses anos. Naquela noite, pela primeira vez desde que se conheceram, Miguel falou abertamente sobre seu passado doloroso. Contou sobre como crescera numa pequena cidade de Minas Gerais, ouvindo da mãe histórias sobre o pai poderoso que nunca os reconhecera. Falou sobre como Conceição trabalhara incansavelmente como lavadeira e costureira para criá-lo com dignidade, sempre lhe ensinando valores de honestidade, trabalho duro e respeito pelos outros, independentemente de sua posição social. "Quando ela adoeceu gravemente, fez-me prometer que procuraria meu pai",
contou Miguel. Não por dinheiro ou vingança, mas para que eu conhecesse minhas raízes, para fechar esse ciclo em minha vida. E você conseguiu perdoá-lo? Perguntou Rosa, segurando a mão do marido enquanto ele revivia aquelas memórias dolorosas. Não sei se perdoei completamente, respondeu Miguel com honestidade. Mas nos últimos meses, quando cuidei dele durante a doença, algo mudou entre nós. Ele me pediu perdão várias vezes, com lágrimas nos olhos. Acho que foi o mais próximo de paz que conseguimos alcançar. Esse momento de intimidade profunda fortaleceu ainda mais o vínculo entre eles. Rosa passou a compreender melhor as complexidades do homem com quem se casara. Não apenas o trabalhador silencioso que conhecera, nem o herdeiro repentino que se tornara, mas alguém que, como ela própria, carregava cicatrizes emocionais profundas e sonhos de criar um mundo mais justo e digno para todos. Contudo, Rosa ainda não sabia que sua transformação pessoal estava apenas começando e que os desafios maiores ainda estavam por vir, testando não apenas sua nova posição social, mas seus valores mais profundos e sua capacidade de perdoar até mesmo aqueles que mais a haviam ferido. Com o passar dos meses, Rosa foi adquirindo uma confiança e uma presença que surpreendiam até ela mesma. Sua inteligência natural e sua determinação férrea a ajudaram a superar rapidamente a falta de educação formal. Contratou não apenas a professora para os trabalhadores, mas também para si própria, passando horas estudando leitura avançada, matemática e noções básicas de administração, conhecimentos essenciais para comandar uma propriedade daquele porte junto com Miguel. A transformação não era apenas externa ou social. Rosa estava descobrindo aspectos de sua personalidade que haviam permanecido adormecidos durante anos de submissão e humilhação. A jovem tímida e insegura estava dando lugar a uma mulher decidida, que sabia exatamente o que queria e como conseguir. Mas, diferentemente de muitos que experimentam uma mudança súbita de fortuna, Rosa não se deixou corromper pelo poder ou pela riqueza que agora possuía. Sua primeira grande decisão, como senhora da fazenda, foi usar sua influência para criar mudanças reais na vida de outras mulheres da região. Estabeleceu um programa de microcrédito para mulheres que quisessem começar pequenos negócios, vendas de doces, costura, criação de galinhas, atividades que poderiam dar independência financeira a esposas e filhas que viviam na mesma situação de dependência total que ela própria havia experimentado. A iniciativa causou um impacto profundo na comunidade local. Mulheres que nunca haviam tido oportunidade de ter renda própria começaram a desenvolver pequenos empreendimentos com o apoio financeiro e orientação de Rosa. Ela conhecia intimamente as dificuldades enfrentadas por essas mulheres, porque havia vivido cada uma delas na própria pele. Sua empatia genuína e sua determinação em ajudar criaram uma rede de apoio que transformou a vida de dezenas de famílias. Mas nem toda a transformação de Rosa foi recebida com aprovação. Alguns fazendeiros da região, incomodados com as mudanças progressistas que ela e Miguel implementavam, começaram a fazer comentários depreciativos sobre a ex-faxineira que agora se acha dona do mundo. Rosa ouvia esses comentários com serenidade, sabendo que vinham de pessoas que se sentiam ameaçadas por mudanças que questionavam o sistema tradicional de exploração. Um dos momentos mais significativos de sua nova vida aconteceu quando Conceição, a mesma moça que havia zombado dela na época do noivado, apareceu na fazenda pedindo emprego. Sua situação havia mudado dramaticamente. O noivo da capital havia-a abandonado, deixando-a com dívidas e uma reputação manchada. Estava desesperada por trabalho e não tinha mais para onde recorrer. Rosa poderia ter se vingado facilmente, recusando o pedido ou oferecendo condições humilhantes.
Era exatamente o tipo de revanche que muitas pessoas esperariam dela. Mas, para a surpresa de todos, Rosa não apenas ofereceu trabalho a Conceição, como o fez com dignidade e respeito. Todo mundo merece uma segunda chance, disse ela simplesmente. Eu sei bem como é precisar de oportunidades. Esse gesto de magnanimidade consolidou definitivamente a reputação de Rosa como uma líder diferente, alguém que usava o poder para construir ao invés de destruir. Sua capacidade de perdoar e ajudar até mesmo aqueles que a haviam humilhado demonstrava uma maturidade emocional e uma força de caráter que impressionavam a todos que a conheciam. Miguel observava com admiração e orgulho crescentes a transformação de sua esposa. A mulher tímida e insegura com quem se casara estava se revelando uma líder natural, com uma visão clara de como usar sua influência para criar mudanças positivas na comunidade. Juntos, eles estavam construindo não apenas uma fazenda próspera, mas um modelo diferente de como o poder e a riqueza poderiam ser usados para o bem comum. À noite, quando se sentavam na varanda da casa grande, observando o pôr do sol sobre as terras que agora lhes pertenciam, Rosa às vezes se lembrava da mulher desesperada que carregava baldes d'água pela estrada empoeirada. A jornada da humilhação total, até a posição de uma das mulheres mais respeitadas e influentes do sertão pernambucano, parecia um sonho impossível, mas havia se tornado realidade através de uma combinação extraordinária de destino, amor verdadeiro e, principalmente, da força interior que ela sempre possuíra, mas nunca tivera a oportunidade de demonstrar. Rosa Dantas havia se tornado muito mais do que a nova senhora da fazenda. Havia se transformado numa força de mudança social, numa líder que usava sua experiência de sofrimento para ajudar outros que passavam pelas mesmas dificuldades. Sua história provava que a verdadeira nobreza não vem do nascimento ou da riqueza herdada, mas do caráter, da compaixão e da determinação de usar qualquer poder que se tenha para tornar o mundo um lugar melhor para todos. Se você está sempre por aqui, assiste todos os nossos vídeos. E se essas histórias já fazem parte da sua vida, então que tal dar um passo a mais? Vire membro do canal. Você vai ter acesso antecipado às histórias, entre vários outros benefícios. O seu apoio é muito importante para nós. E assim, terminamos mais uma história que nos faz refletir sobre a vida e sobre como o destino pode nos surpreender das formas mais inesperadas. Rosa Dantas provou que não importa de onde viemos ou quão difícil seja a nossa situação atual, sempre existe a possibilidade de transformação quando encontramos pessoas que nos valorizam pelo que realmente somos. Se você chegou até o final dessa história e ainda não se inscreveu, esse é o momento perfeito para fazer parte dessa família. E me conta nos comentários, o que mais te marcou nessa história de Rosa e Miguel? Qual foi a maior lição que ela te trouxe? Adoro ler cada comentário e saber como essas histórias tocam você. Muito obrigado por estar aqui e fazer parte dessa comunidade que cresce a cada dia mais. Até o nosso próximo vídeo.